Durante boa parte das discussões que surgem na internet, sempre usam termos esquisitos para explicar algum fenômeno ou acontecimento. E eu fico me perguntando por que eles usam termos tão esquisitos que não fazem sentido na vida real. Bom dia, boa tarde, boa noite. Surfando pelas redes sociais e finados fóruns da internet antiga, uma hora você se vê perdido aqui, todos aqueles termos esquisitos significam. E é por isso que hoje eu trago para vocês todos os termos da web, ou quase. Espero que gostem. Por incrível que pareça, eu tive um pouco de infância, sabe? Aquele momento da vida que você era feliz por não saber que era feliz e por isso se arrepende de não ter aproveitado mais. Então só consegui conhecer a internet mais a fundo em 2015, onde boa parte dos conteúdos já estavam sendo substituídos ou desenvolvendo outros nichos. Pessoal, pega o meu pau. Aliás, o que eu mais acompanhava era canal de Minecraft e YouTube Poop. E sinceramente, foi por causa disso que eu entrei numas comunidades de anime, essas coisas. Ah, e também tinha aqueles canais de lista de animes que eu assistia bastante. Mas isso não importa. E eu vou te dizer que acompanhar as lives do Pardo e da Azuri foi o suficiente para conhecer ainda mais desses termos toscos. E se você quer também ampliar seu repertório, deixa o like, se inscreve e vamos começar pelo contexto. As primeiras formas de comunidade online nos anos 80 e 90 são o BBS e o RC, espaços usados para troca de arquivos, discussões e até mesmo jogos, mas com tudo muito velho e arcaico, além de bem restritivo. Mas foi com a Usenet que ele sim foi um grande precursor dos fóruns, onde todos discutiam e finalmente começou a onda de memes e termos zoados. A internet atual foi formada pelos fóruns e pelo início dos anos 2000, os otakus, ou conhecidos como weebs, entusiastas da cultura japonesa, tomaram espaço suficiente para criar comunidades inteiras baseadas nelas mesmas que tinham lá no Japão. E é por isso que eu vou apresentar pra vocês esses antros de bizarrice e cringice dos anos 2000. Vamos começar com ele, o lendário 4chan. Acho que não preciso de muitas explicações. Esta merda aqui foi criada em 2003, inspirado já em um fórum japonês, o 2chan, com a estrutura image board para iniciar discussões anonimamente. Já sabe para onde que nós vamos, né? A board /a/ era onde falávamos sobre anime e mangá, para os degenerados com vários termos sendo cunhados lá como waifu e baka, principalmente tirados do cleaninho lá, o Osama Mangadayo. Dare? My waifu. E que eu espero que não tenha rolado um roleplay de anime ou coisa parecida. Se você achou algum assunto estranho, provavelmente saiu de lá. O Summit Awful, onde os weebus saiu do termo usado para descrever o otaku ocidental. E se você não sabe, o otaku na verdade é um termo para os fissurados em cultura pop no Japão. É de qualquer nível ou contexto. Sendo sincero, eu nunca ouvi falar deste aqui. Criado por Richard Lawtex, ou Kinka, em 1999, como o fórum de humor essencial para a cultura da internet, pelos memes como All Your Bases Belong to Us, acabando por influenciar o 4chan. Kinka começou escrevendo sobre o Quake 2 no Planet Quake, mas sua experiência na indústria foi frustrante, pois após ser demitido do seu serviço, fundou a Summit Awful, um fórum que cresceu exponencialmente, atraindo uma comunidade de humor ácido, criando tendências. Porém, o site perdeu relevância para plataformas como o YouTube e 4chan, além do Reddit, é claro. Assim, dando entrada a fóruns de jogos como o GameFAQs e o NeoGAF, que hoje em dia são meio random, já que virou coisa de velho. Se bem que hoje em dia eles usam o Facebook. O uso das redes sociais rápidas como o Twitter e Instagram, na qual as tendências e novidades correm mais rápido, o que até poderia ser verdade, mas os sites de memes como o iFunny, e sinceramente eu só conheço esse site de memes, até porque ele obliterou o Nyank com a sua comunidade, com aquele típico arquétipo de site tóxico e preconceituoso que todos adoramos, sendo até removido da Play Store e o servidor BR sendo descontinuado em 2024. Mas agora só podendo entrar no site gringo pelo PC ou usando um VPN no celular. E isso acontece basicamente por causa que lá existem muitos caras que vão lá e postam as notícias ou acontecimentos atuais. Muito vazamento acontece bastante lá no 4chan e nesses sites de memes aqui, onde que eles fazem memes com disfarçados de crítica política. Mas com a evolução dos computadores, foi possível ter um hardware mais potente para fazer sites mais complexos. Se bem que os sites antigamente eram cheios de coisas. Mas agora eu quero dizer um site funcional, não cheio de tranqueira ou stickers para todo lado.
A transição dos fóruns para as plataformas de vídeos como o YouTube foi exatamente o que esperávamos, pois em 2005 todos deixaram de mandar memes demorando mais ou menos 1 hora para fazer o upload em algum fórum ou e-mail e começaram a demorar 2 horas para mandar vídeos no YouTube, com icônicos memes como Rick Roll, Nyan Cat, Over 900, como foi traduzido lá na gringa. Além das músicas, o Trollolô, aquela musiquinha dos Ramsey, mas a maioria desses memes eram feitos por causa de clipes de alguma música ou sei lá, de algum termo usado na internet mais uma vez. Com a internet depois de 2005 se resumindo ao YouTube, juntando todas as comunidades possíveis, das mais estranhas até as mais pacíficas, criando uma dualidade da galera da Safe Zone e DeepTube. Os vídeos das outras plataformas tiveram um espaço em comum, sendo que ainda os algoritmos ainda eram bem fracos, como ainda não existia o scroll infinito, graças a Deus. Bem aqui, nessa que é a nossa plataforma de vídeos. Seria bom se o YouTube não me fudesse tanto, me obrigando a postar vídeos shorts para criar uma consistência no meu canal. Mas só 1 ano depois, em 2006, o inferno na superfície da internet chegou. O Twitter, ou melhor, X. Não, vai se f***. É Twitter, caralho. O Twitter criou o ecossistema de um diário público. Péssima ideia a longo prazo, como qualquer um pode falar qualquer groselha na internet. Gera os maiores comentários possíveis. Porém, com a compra do Twitter pelo Tusk, teve uma limpa legal dos cânceres de lá. Pelo menos a maioria, porque elas se moveram pro Blue Sky. E lá tá cheio de pedófilo. E tem também o Tumblr, mas quem usava essa porra? Era tipo um fórum, sei lá, formando fandoms, criando próprias gírias e memes, saturados atualmente, com cringe, based, low-K, high-K e outras merdas do tipo, em termos que eles usam. A comunicação nesse tipo de rede social é bem semelhante a como que eram os fóruns antigamente, sendo que alguém cria um tópico sobre algum assunto e alguém vai lá e responde esse tópico, e assim continuando a conversa, como basicamente qualquer rede social funciona hoje em dia. E podendo também ter a mecânica de repostar aquilo que alguém fez um comentário ou alguém fez um post específico, e é bem interessante porque pode dissertar bastante em outros assuntos. O que tem aquele sistema de thread, quando um assunto chega a um nível de, sei lá, 1000 respostas ou 1000 reposts, o que é bem impressionante, por causa que hoje em dia o algoritmo, ele pega certos tópicos que você tem interesse e liga com certos posts que você tem interesse, o que é legal, mas isso é uma merda quando você tem alguma comunidade que pode acabar fudendo com sua experiência aqui na internet. Por volta de 2011, a Twitch surgiu como a plataforma focada em live streams, principalmente de jogos, mas não demorou muito para virar um verdadeiro centro da cultura da internet, mas provavelmente não tão grande assim. Acho que não preciso explicar o que é Twitch para vocês, né? Mas o que é interessante da Twitch foi como eles criaram sua comunidade para fazer os clipes e memes, por causa dos emotes, PogChamp, Kappa, Pepe Hand, Monkas. Acho engraçado como a internet gosta desse sapinho aqui. Além do que são os memes internos e piadas específicas da rapaziada de lá que criavam os emotes, como o Omega Lu, Quick e o Chat Goes Crazy, que acontece bastante, aliás. A toxicidade é algo impregnado na internet, e num lugar onde clipes são divulgados do site, a comunidade tinha que criar os memes que se tornaram icônicos por vários anos, além de, é claro, terem se tornado trolls. O que é perfeito para criar uma boa comunidade de entretenimento. Sahur. Agora chegamos no fundo do poço, o tic-teco. Puta que pariu.
Bem, o TikTok é basicamente o substituto do Musical.ly ou Vine. Quem se lembra do Vine? Eu só lembro dele por causa dos canais gringos que fazem compilações de memes e da minha antiga comunidade falida de animes. Essa porcaria chinesa, é claro que tinha que ser chinesa, faz vídeos curtos que antigamente eram aqueles duetos e karaokê em cima de samples que eram até legais, estendendo a duração de 30 segundos para 2 minutos. Porém, com o passar do tempo, as crianças e adolescentes mais novos chegaram e deixaram cada vez mais cringe aquele lugar, até chegar ao nível de Skibidi Toilet, Sigma vs NPC, puta que pariu. E essas bizarrices viraram conteúdo base de lá. E pra piorar, todas as plataformas anexaram o seu TikTok próprio, como o Reels, que sinceramente é até melhor, não pelo motivo que você acha. E também tem os Shorts do YouTube. As gírias nascidas de lá eram muito mais cursed, como essas merdas de agora. Reels é usado para momentos que chamam a atenção e faz o mewing ou coisa parecida. Get é tipo o goddammit abreviado, só que para mulheres com peidante grande. Glaze é alguém chupando tanta bola de alguém que se torna chato. Core sendo um estilo de vídeo cheio de clipes aleatórios com uma velocidade diferente, com um som atrás para criar uma atmosfera. Mid é exatamente isso, mid é só medíocre no tom de deboche, como o Switch 2. Bom, o problema disso é, como eu disse, isso não fica no TikTok. Essas merdas se espalham pra quem tem mais à volta. Essa cultura nonsense que criaram lá dentro pra derreter o cérebro da rapaziada, surgindo até a doença Brain Rot. A internet sempre foi um reflexo da sua época. Dos fóruns antigos até o TikTok, a internet só segue este ciclo para fazer o conteúdo mais estranho possível. O que era divertido está ficando cada vez mais estranho e complicado. E sinceramente, as únicas coisas que eu consumo são coisas que fazem meu cérebro derreter. Finalmente chegamos aqui, vou ir citando cada um e destrinchando ele até eu enlouquecer. Vou colocar como se fosse um iceberg. Sempre vamos voltar para um iceberg, mas de qualquer forma, vamos nessa. Troll era conhecido como antigamente chamavam os filhos da puta que ficavam enchendo o saco. Esses caras eram responsáveis por te recepcionar e te introduzir no convívio das redes sociais. Porém, hoje em dia, esses caras ficam fazendo rage bait para chamar a atenção e criar discussões imaginárias no Twitter. Rage bait são os meios que os trolls e o pardo no seu Twitter usam para criar discórdia e engajamento para coisas mais random possível. Ou fazer repost de alguma coisa e falar merda. O que é noob? Noob é um filho da puta que não sabe jogar, que não consegue matar esse daqui, ó. Esse daqui é um meme velho, com um desenho de um bicho soltando um laser pela boca. Ele ficou icônico devido a ser igualzinho ao céu na forma 2, e eu não consegui achar mais informações sobre. All Ned, Pill Ned. É usado quando alguém é estourado num jogo online, quase como se fosse um hack. Geralmente é usado no WoW. LOL. São basicamente o nosso kkkkkk, só que da gringa. São as siglas para Laugh Out Loud, Laugh My Ass Off, Rolling on the Floor, Laughing. É bem autoexplicativo. A tradução livre para esse aqui seria ganhou fodasticamente e falhou miseravelmente, mas no contexto de que alguma coisa impressionante num clipe ou vídeo. O BR é o estereótipo do bochileiro médio em jogos online globais. Sempre quando tem um BR ele tá fazendo alguma merda, principalmente em um jogo RPG ou que tem facções, onde você pode literalmente fazer um caos. Existem diversos relatos no YouTube de brasileiros fazendo alguma merda em um jogo online, pode pesquisar. O Rickroll. É uma música viral que ficou canonizada como um dos maiores memes possíveis. O clipe inicial de I Never Give You Up, de Rick Style, um episódio de uma série, uma trollagem no rádio, uma brincadeira no 4chan que evoluiu do Duck Roll para Rickroll. E a partir daí o meme explodiu com os vídeos em massa, protestos e premiações até o YouTube entrando na onda no dia da mentira. I heard you like Mudkips. É um meme interno de alguma comunidade no DeviantArt, como se fosse uma copypasta. É claro que tinha que sair de lá. O Pokémon Mudkip foi usado para fazer aqueles memes nonsense com algum eletrônico de fundo, ficando popular entre 2005 a 2008. Essas merdas de otaku dos anos 2000 falando que nem retardados em fóruns, que criou um estigma dos anos 2010. LET. De forma direta, o que é LET, ou 1337 Speak?
é uma gíria da internet onde letras são trocadas por números ou símbolos parecidos. Tipo, o 3 é o E, o 1 é o L, o 7 é o T. A palavra vem de elite e começou lá nos jogos onde os moleques querendo se mostrar que é um hacker, algum infiltrado lá dentro. Com o tempo virou uma linguagem meio secreta usada em fóruns e em comunidades fechadas para mostrar exclusividade, ou só pra zoar mesmo. Quem sabia ler e escrever em LET era considerado do grupo. Hoje tem mais um ar de brincadeira e nostalgia, ou só pra fazer algum nick na internet. Snowflake Generation é uma expressão usada na gringa como o nosso geração Nutella, se referindo às crianças de 2010. O que é o nosso geração alfa? Não sei. Dunk são os memes de humor exagerado que não faz sentido. E é só isso mesmo. Poderia ter escrito nonsense, mas não. Cuck ou Cuckhood é como são chamados os cornos e cornos mansos na gringa. É tanto que até é muito usado no Ojak nesse tipo de meme, como aqueles que alguma empresa cede ser exclusivo para outra plataforma. Edgelord. Edgelord são aqueles moleques que fingem ser personagens de anime ou algum ser sombrio, para dizer que fazem RP de autismo na internet. Que nem aquela síndrome da adolescente de Shonibyo. É bem engraçado quando você encontra um na vida real, ou em algum fórum da internet. Copion. Copium é uma mistura de um termo copy, lidar, e opium, ópio, que é droga. Sendo uma droga que não existe para ela conseguir lidar com alguma coisa, querendo se distrair ou escapar da realidade, tipo o Rivotril online. Doomer, Bloomer, Zoomer. Essas são as gírias usadas para simplificar as classificações das gerações, como no meme geracional. Doomer, um cara deprimido que vê notícias de tragédia o dia inteiro, viciado em pornografia, e um beta. Boomer, o velho ou tio que vive falando do passado, falando que groselhas e conselhos que muitas vezes não funcionam mais, mas todos gostamos dele. Plumber, o cara que simplesmente não liga pra nada, não assiste às notícias, não tem televisão e escolhe viver da maneira mais leve possível. Um verdadeiro Sigma. E temos o Zoomer, representando a geração Z, nascidos depois dos anos 90/2000, com a ascensão da tecnologia e ficaram viciados e super estimulados, o que levou a serem fracos e terem consciência dos vícios em telas, ou pelo menos deveriam. Local ou vaca engraçada, em termos livres, seriam aqueles tipo de pessoas cursed que fazem merda na internet para ganhar qualquer tipo de view, como o blusão. Get good, expressão usada do inglês get good, usada para zoar aquelas pessoas que não sabem jogar e vivem reclamando, principalmente na comunidade de Souls. Uma variação do Pepe, ele é usado para sinalizar que o streamer fez merda, como se ele fosse um idiota. He é basicamente um som usado para zoar os autistas que fazem barulho, como se fosse de um porco. Shitposting, essa cultura. A onda de memes para preencher uma página ou polir o algoritmo com memes de baixa qualidade e bem repetitivos. F é uma referência ao jogo do COD, onde existe uma cena que está tendo um enterro e nela se usa na internet para demonstrar respeito, basicamente. Ear rape é aquele tipo de vídeo com um som baixo no começo para você ir aumentando aos poucos, ou quando você não estiver escutando nada, colocar um celular no ouvido para depois o seu ouvido ser estudado, e sempre funciona, é incrível. Spill the tea é uma gíria usada para contar fofocas, como tia, o chá se referindo à fofoca em si. Um bug na Matrix é usado para quando algo absurdo acontece como se não fosse real, que nem um jogo de videogame. Feijões humanos são um grupo de seres que se expõem na internet de formas totalmente errôneas, sendo caracterizados por terem doenças mentais, psicológicas ou deficiências na maioria dos casos, como Rica Games, Marlon Gonçalves, Arthur Svael e, é claro, o God Carlinhos. Tem um iceberg do Kevin que é bem extenso por esse tópico, eu recomendo que vejam. O NPC é como referido àquele tipo de gente com cérebro liso, que não consegue pensar sozinha, não tem opiniões e só repete tudo o que os outros falam. E como vocês sabem, o NPC vem da palavra non-player character, que simboliza aqueles personagens com qual você tem que conversar em um jogo. Based, o homem baseado, é o que o Sigma acha que é. Ele é o que fala e pensa, mesmo que não seja o maior absurdo, sendo polêmico por dizer o que pensa. Agora, os Red Pills, eles são os fatalistas do sistema, do Leviatã. Eles veem mulheres de hoje em dia e dizem, it's over. Não vale a pena. As leis as protegem, principalmente no Brasil. Muitos céticos a relacionamento, com medo de perderem tudo.
desistiram das mulheres, e quando não é isso, eles decidem da sociedade. O GigaChat, ele é o ápice de todos os anteriores. Não, ele é o melhor, porque ele é o Shed! Grande, forte, inteligente, todas as qualidades possíveis em um homem só. Skibidi Toilet. Puta merda, hein? Bom, em 2023 o canal The Fuck postou essa pedrada aqui, feita por um animador russo na Source Engine, postando uma saga inteira de vídeos até hoje, que ninguém entendeu qual é o conceito. IA e deepfakes. Com a ascensão da IA generativa, memes usando imagem para depois animá-las, surgiram muitas mídias com essa tecnologia. Dublagem, animação e arte que até hoje em dia estão dando problema no Twitter. Mas sabe como que é? Se incomoda o Twitter e artista é porque tá certo. Ohio Memes. Ohio é um estado americano que é tipo o nosso Acre, mas menos estranho. E não tem dinossauro lá. Mas tem abdução alienígena. Hatchel. Hatchel é como chamam quando um comentário ou repost de um tweet pega mais likes e comentários que a postagem original. Basicamente mogando o dono do post. Esse é um tipo de meme que zoa os caras que se acham foda, mas na verdade sempre existe alguém mais pica que você, principalmente se for um asiático, e acaba sendo mogado pelo Chad. Brutal e Desoberto Beta. Mogado pelo Chad. Só resta um churrascamento. Delulu ou Delusion é usado para descrever algo irreal ou delirante, usado pela essa geração Z merda aí. E é isso aí, acabou o vídeo. Bom, esse tema foi bem externo para fazer a pesquisa dele. Caso queiram mais um vídeo como este para os termos ainda que eu não achei, comente aí embaixo, deixa o like e se inscreva. Aproveite sua generosidade e considere mandar um live pix para mim e conferir os links na descrição. Boa noite, ADM tem fimose.